Estão preparadas? Estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor? Que bom. Eu já quero iniciar fazendo uma pergunta. Esta pergunta nos vai ajudar a compreender o que o Senhor deseja nos levar a compreender a maravilha do seu poder atualmente em nossa vida. Olha, a pergunta é bem fácil, tá bom? Bem fácil, assim que procura a resposta aí na tua memória. Aí não adianta dizer, eu não sei, é muito difícil. A pergunta é super fácil, tá bom? Então, veja, aqui está, vou colocar. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pergunta bem fácil. É sobre sua própria vida. Quando foi a última vez que você fez algo por primeira vez? Isto é muito importante. Sério. Será? Quando será? Vamos procurar na memória. Veja, vou dar uma ajudinha, tá bom? Antes, para que não... Vamos lá. Vamos lembrar algumas coisas que aconteceram em nossa vida pela primeira vez. Pela primeira vez, tá bom? E aí, então, você vai começar a tua memória, começar a relembrar fatos que já aconteceram em teu dia a dia. Você lembra a primeira vez que beijou? Beijou na boca, não? Porque um quando cumprimenta, tudo bom, bom dia, não? Beijou na boca. Lembra? Pastor, isso, eu nem lembrava dessa. Lembra a primeira vez que se apaixonou? Lembra a primeira vez? Pastor, ele é tão bonzinho. Ou lembra, por exemplo, quando a primeira vez que terminou um relacionamento? Lembra? Lembro, até que me livrei mesmo dessa. Outro falar, não deveria ter acabado. Troquei o príncipe por um sapo. Não, aí já depende. Não, mas lembra, a questão é lembrar essa primeira vez, tá bom? Lembra teu primeiro emprego, teu primeiro trabalho? Lembra? Qual foi teu primeiro trabalho? Trabalho assim, realmente, não tanto uma questão assim informal. Lembra, por exemplo, quando você recebeu o primeiro salário? Eu lembro do primeiro salário. Eu lembro que trabalhei e era um trabalho simples, mas com muita alegria recebi meu primeiro salário de um mês, sabe? Eu estava feliz da vida. E voltando para casa, eu lembro que voltando para casa, eu já estava fazendo planos. O que vou comprar? Olha aqui, vou comprar isto, uma roupa. Planos lindos. Quando eu cheguei em casa, falei à minha mãe, muito feliz. Mãe, recebi meu primeiro salário. Ela olhou e falou, que bom, porque tem muitas contas para pagar. E aí me mostrou, realmente tinha contas atrasadas de luz e água e outras mais. E aí eu vi a situação, eu tinha planejado outra coisa. E eu comecei, quanto é? Tanto. Quanto? Tanto. Ao final ficou um pouquinho, sabe? Do meu salário ficou um pouquinho. Pagar comida, pagar luz, água, as contas atrasadas, ficou um pouquinho. E eu fiquei triste, muito triste. Falei assim, nossa, trabalhei um mês e nada. Só que no dia seguinte, eu acordei e vi a minha mãe assim com um rosto de paz. Não feliz, mas em paz, tranquila. E eu falei, por que você está assim toda tranquila, rosto? Porque não temos contas para pagar. Quando ela falou isso, já não fiquei bravo, fiquei feliz. Ainda que sobrou assim um pouquinho, mas fiquei feliz. Falei assim, valeu a pena ver o rosto da minha mãe tranquila, dizendo, não tem mais conta, não tem dívida, não temos dívidas. Então, lembro perfeitamente do meu primeiro salário. O que aconteceu? Alguns que dirigem carro, lembra a primeira vez que dirigiu carro? Ou a primeira vez que dirigiu bicicleta? Sempre tem uma primeira vez, sempre tem. Ou lembra quando te aumentaram o teu salário por primeira vez? Ganhou uma promoção? Lembram? Alguns lembram, outros não. As mulheres, aqui, encontro de mulheres, lembra quando descobriram que estavam grávidas por primeira vez?
Eu lembro, claro, eu não estava grávido, mas era a Elaine. E quando fomos lá, agora sim, é de verdade. Está grávida. E aí veio uma sensação de, oh Deus, que agora que faço? Que faço? Não tem como voltar para trás. Olha, é a primeira vez que a Elaine estava grávida. Primeira vez que nasceu teu filho. Talvez você tenha um único filho, mas como foi ver o bebê aí nas tuas mãos, nos teus braços? Sempre tem uma primeira vez. Primeira vez que votou, eleição. Primeira vez. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que viajei de avião. Não sabia como era essa experiência. Aí entrei, começou esse barulho, eu fiquei mal. Até o dia de hoje tenho medo de avião. Claro, consigo voar, mas evito o máximo possível. E esse barulho e a sensação e o avião se mexendo e não tinha como dizer, para pela metade, vou descer. Não é como o ônibus. Essa sensação a primeira vez. E aí vai, sabe? Sempre tem uma primeira vez, sempre. Qualquer coisa que um faz. Só que eu estava ouvindo uma mensagem muito interessante, semana atrás, e falava que estas diversas experiências que acabo de falar, e outras mais, onde narro sempre uma primeira vez, acontece na grande maioria das pessoas, incluindo nós, essa experiência de primeira vez até os 35 anos. Máximo 35 anos. Depois dos 35 anos, não é que não haverá novas experiências. Acontece que um começa a ter medo do novo. Essa é a questão. E falava isso. Veja, tudo que eu acabo de falar, na grande maioria, em que idade aconteceu? Na faixa dos 20 anos. Máximo até 30, 32 anos. Depois disso, já não teve tantas experiências novas. E não é que Deus não nos entregou novas experiências. Não, nada disso. Acontece que simplesmente um começou a colocar um medo, um bloqueio. E claro, não queremos experimentar coisas novas. Se eu falo para vocês agorinha, será que no ano passado, vocês experimentaram algo novo por primeira vez? Por primeira vez? Algo, claro, relevante, não é assim, coloquei, sei lá, uma nova roupa. Não, algo diferente do meu dia a dia. Eu acredito que alguns vão falar, não, nada novo, tudo está na mesma rotina, faço o mesmo. Então, por quê? Por que existe esse bloqueio? E que coisa que está nos roubando este medo do novo? Veja, eu falo, eu já compartilhei aqui várias vezes na igreja, que eu tinha uma ideia, um bloqueio na minha mente, que homem não cozinha. Eu tinha esse bloqueio. Ok? Homem não cozinha. Assim. Então, às vezes me chamavam, minha mãe, falava, não, homem não cozinha. Vem, te vou ensinar a preparar arroz. Não, homem não cozinha. Não, é o máximo frito ovo. O máximo, fritar ovo já é muito. Aí com Elaine igual. Elaine, vem aqui. Vamos, me ajuda. Não, homem não cozinha. Homem não cozinha. Essa experiência não pertence ao homem. E foram décadas, ok? Não estou falando de um ano ou dois, décadas que aqui esta pessoa colocou esse bloqueio. Homem não cozinha, não me pensa em nada. Até que um dia comecei a assistir alguns vídeos na internet de homens cozinhando, e cozinhava muito bem, e me veio uma vontade para cozinhar, assim interessante, experimentar algo novo na minha vida, algo novo. E aí então, fiquei pensando, assistindo o vídeo, anotei e falei, eu acho que eu consigo fazer. Era uma comida italiana. Eu acho que eu consigo. Aí fui lá no mercado, compramos todos os ingredientes. E sabe a boa notícia? Que saiu bom, gostoso. E aí eu falei, olha, você podia fazer algo novo. Neste caso, cozinhar. Essa é a questão. Então Deus nos está dizendo, você precisa experimentar coisas novas.
Agora, quando um fala de novo, sabe, essa palavra novo sempre vai criar em nossa mente incerteza. Não tem como, incerteza. Incerteza, por quê? Porque eu disse, sei lá, como vou fazer? As dúvidas, muito risco, sei lá. Por exemplo, um exemplo que acontece com as mães. Ela ficou grávida, nasceu o bebê e ficou em um período de licença maternidade. Quem teve essa experiência vai lembrar. Licença maternidade, esse é o primeiro filho. Aí, depois de algumas semanas, né, que teve o período de licença, tem que voltar ao trabalho. Qual é a sensação? Qual é a sensação de voltar ao trabalho? Agora é diferente, porque vou ter que deixar meu bebecinho, talvez em uma creche, e na creche vai ficar doente. Ai, ai, ai. Será que eu vou poder vencer este novo momento? Porque lá no meu trabalho me vai exigir uma série de tarefas e eu tenho que voltar para casa e ainda cuidar do bebê e ainda cuidar do marido. Será? Então, esse novo momento cria muita incerteza. Algumas podem dizer, não, melhor vou pedir a conta e vou me dedicar ao lar. Pronto, vou cuidar a meu bebê por alguns anos, até 4, 5 anos. É uma decisão, não está nada de errado. Outro fala, não, eu consigo lidar com trabalhar e criar meu pequeno. Então, mas sempre cria uma incerteza. Outra situação, olha, que pode acontecer diante do novo, o medo, não? O medo do novo. Por exemplo, às vezes pensa assim, melhor é o conhecido ruim que o novo que não conheço. Essa dúvida, sabe? O novo que não conheço. Então, por exemplo, me falam assim, sabe, tem uma proposta para emagrecer. Sabe que emagrecer é bom, cuidar da saúde, alimentação saudável, atividade física. De repente, o que acontece? O que diz o nosso cérebro? Quando me propõe, vou ter essa proposta de emagrecer. O que fala meu cérebro? Muita coisa. Nossa, muita dificuldade, muita adaptação. Você vai morrer de fome. Que isso? Não dá. E atividade física, nada. Que vai começar a doer o corpo. Então, veja, diante do novo, o cérebro vai dizer, volta para a tua rotina. Ainda que vá ficar comendo comida não boa, que vai produzir uma série de doenças, mas volta. É melhor o ruim conhecido que o novo por conhecer. E aí não, vou ficar aqui em casa, não vou fazer atividade física. Então, essa dificuldade para enfrentar o novo, porque um acha assim, é muita coisa, muita mudança, muita exigência. E outra, sabe, às vezes também começa, sobretudo as mulheres, as mães, elas começam a gerar esses bloqueios, frustração, quando enxergam que em casa, por exemplo, não tem apoio. Então fala para o filho, arruma teu dormitório. O filho não arruma. Ao pouco tempo, quem está arrumando o dormitório? Mamãe. Meu marido, lava a louça. Aí o marido fala, não quero lavar louça, que isso, vou ficar assistindo meu futebol. Ao pouco tempo, quem está lavando a louça? Mamãe. Então, mamãe se sobrecarrega de muitas atividades. Além de preparar a comida, tem que cuidar do filho, arrumar o dormitório, lavar a casa, lavar a roupa. E aí, esse excesso de trabalho faz a ela pensar, como posso aceitar algo novo se já não consigo lidar com o que eu tenho atualmente? São situações que podem acontecer em nosso dia, talvez já está acontecendo contigo. A questão é que, se quer conquistar, e claro, Deus tem muitas coisas para nós, precisamos aceitar o novo. Então eu coloquei aqui, para receber o novo do Senhor, é necessário desejar conquistar. Só que se eu tenho uma série de bloqueios, estarei assim, rejeitando a bênção, a conquista. Agora, muitas vezes acontece, e aí está o problema, esse é o problema o qual eu quero agora te falar. O problema é que fica lembrando de coisas do passado. Então, essas experiências negativas, olha, eu lembro daquela situação, me exigiu muito trabalho, não vou aceitar nada de novo. E às vezes perde por estar olhando só o lado negativo,
perdemos a oportunidade de ver as coisas boas que o Senhor já nos entregou. Esta semana estou lendo um livro muito interessante e o autor narrou o seguinte: diz que ele, com sua esposa, moravam em uma pequena casa já velha, mas era boa casa, mas por ser velha, a casa tinha já sérios problemas no encanamento, assim, uma casa fria, a vezes faltava pintar, mas tudo bom, era uma casa. Aí diz que um dia eles saíram, o marido e mulher saíram por la rua de carro e começaram a ver em um bairro casas novas, bonitas. De repente, a esposa vê uma casa linda e diz assim: eu quero uma casa como essa. Não falou, eu quero essa casa. Falou, eu quero uma casa como essa. Sabe quando ela falou isso, o marido que respondeu? Você que acha que falou o marido? Está louca, isso nunca vai acontecer em nossa vida. Isso não vai acontecer em nosso matrimônio. Esquece desse sonho. Essa casa não. Suficiente com a que temos, uma casa velha, que está caindo por pedaços, mas pelo menos temos uma casa. Mas ela insistiu, não, mas eu quero uma casa como essa, é meu sonho. E aí o marido insistiu, não. Pode terminar esse sonho agorinha. Não vá. Quantas vezes assim acontece? Não necessariamente o marido, às vezes é o contrário, a esposa que também coloca o bloqueio. Mas ela insistiu. Aí quando voltou para casa, ela começou a conversar, precisamos ver, será que não é possível ter uma casa como essa, parecida? A história final é que um ano depois, eles conseguiram construir uma casa parecida, nova. E sabe qual era o detalhe? E aí o ponto que eu quero falar hoje, que eles tinham todos os recursos para construir essa nova casa. Só que o bloqueio estava impedindo enxergar coisas novas na vida. Talvez isso está acontecendo contigo. Não é que não tem recursos, não é que não tem a força, tem a sabedoria, pode ter dinheiro, tudo. Mas o bloqueio te está impedindo enxergar o novo. E isso acontece, comigo tem acontecido várias vezes. Depois eu falo, mas por que pensavas desse jeito tão errado se estava na minha mão os recursos? Então o Senhor não está dizendo, eu quero coisas novas na tua vida, mas sei lá como você vai conseguir. É tudo o contrário, Ele diz, tenho coisas lindas na tua vida, porque você já tem todos os recursos. O problema é o bloqueio. Você já sentiu algum bloqueio? Você já sentiu algum bloqueio? O que te está agorinha roubando? Quais são as mentiras? Vou te dar um exemplo facilinho. Para os que são cristãos, aqui desta igreja participam, não? Cristãos somos, claro, mas assim. Imagina você está aí, agorinha, e eu vou até teu lugar, e eu te falo, por favor, ora, e eu te dou o microfone. O que acontece? Alguns, você vai ouvir um plac, desmaiou. Que coisa estou pedindo? Ora em público. E alguns simplesmente vão dizer, orar em público. Desmaiei. Agora a pergunta é, essa pessoa ora em casa? Sim, sabe orar, claro que ora em casa. Mas por que não quer orar em público? Porque existe um bloqueio. O bloqueio me impede conquistar. O bloqueio me impede avançar. Veja, é uma coisa simples. Você pode orar com tuas próprias palavras. Não tem assim nenhum discurso previamente assim entregue. Não, à vontade, com tuas próprias palavras. Senhor, amém, pronto. Porque o bloqueio está aí em nossa mente. Quantas aqui pessoas eu conheço assim, que falam, pastor, nunca me peça para orar em público, nunca. Eu falo, mas você não ora em casa? Eu oro, mas em público não. É um bloqueio de uma coisa tão simples. Quantas outras coisas está também, estas mentiras nos estão impedindo de conquistar. Por isso que agora eu quero colocar este texto muito lindo da palavra. Olha o que o Senhor
te está dizendo hoje a ti e, claro, a mim. Diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas. Nem pensem nas coisas antigas. Não estou dizendo que eu tenho que negar minha história. Não, não, é bonito. É bonito lembrar do passado. Eu também lembro, falo para minhas filhas. Olha, quando eu era criança, adolescente. Eu falo para Elaine. Mas não fique só pensando nisso. Só não fica pensando na história antiga. Antigamente eu fiz. Antigamente. Minhas histórias só ficaram no passado. Por quê? Por quê? E aí a questão, olha como continua este texto. Vejam, estou fazendo uma coisa. Deus está dizendo isso para ti. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Essa pergunta final. Você percebe o que o Senhor está fazendo de novo na tua vida? Pergunta aí a tua pessoa do lado. Você está percebendo um novo? Não, por sério. Você está percebendo um novo? Parece, não. O novo para o outro, mas para mim nunca. Esse é o problema, esse é o bloqueio. O bloqueio está dizendo, para mim não, nunca. Deus tem coisas novas. Ele está dizendo, para de estar pensando no passado. Ok, o passado aconteceu, é bom, coisas antigas, bênção. Mas coisas novas o Senhor te está entregando hoje. Coisas novas. E isto é importantíssimo, sabe por quê? Porque é aí o que eu quero te dizer hoje. Coisas novas virão quando surge esse desejo em nosso coração. Foi o que aconteceu na história que agora te falei, desta mulher. Ela viu a casa e falou, eu quero uma casa como essa. Eu quero ter essa experiência de ter uma nova casa, morar em uma nova casa. Hoje eu pergunto, qual é teu sonho? Me tem que dizer algo concreto. Eu quero felicidade. Não, felicidade não se pode medir, não? Eu quero paz. Paz, tá bom, então vamos te levar no cemitério, porque lá tem muita paz no cemitério. Então, não tem sentido, tem que ser algo concreto. O que você quer? O que você quer de concreto, assim, de direto? Eu quero uma casa, falou essa mulher. Eu quero esta casa parecida. E conseguiram. A semana passada li um livro bem interessante. Na verdade, não foi um livro, foi uma mensagem, uma pregação. Muito interessante, olha. Olha como acontece quando nós sabemos o que queremos e só ficamos pensando no passado. Diz que isto aconteceu já muitos anos atrás. É uma história verdadeira. E quem conta a história fala assim, nossa, olha o que perdi de oportunidade. Diz que tinha um cristão multimilionário. Este homem tinha milhões em dinheiro. E ele, como filho de Deus, assim, ficava ouvindo pastores, líderes, e alguém, quando ele sentia que Deus estava dizendo para apoiar o ministério desse pastor, ele o chamava. Não, era algo que ele sentia da parte do Senhor, ok? Então diz assim que queria apoiar financeiramente esse pastor, esse ministério. E aí diz que chamou a um pastor, quem narra é o pastor, ok? E diz que chamou o pastor e ficaram conversando, aí como vai, tudo bom? E de repente, este homem cristão com muito dinheiro perguntou assim, o que você quer hoje, pastor? Me fala o que você quer hoje, neste momento. E aí o pastor falou, sério? Sim, o que você quer hoje, neste momento? Aí o pastor falou, na igreja que estou pastoreando, na minha cidade, eu quero construir aí nesse mesmo lugar um novo templo. Sério? Olha, algo concreto. Um novo templo? Sim, tá bom. Aí disse que este homem, milionário, abriu a gaveta, pegou seu talão de cheque, não? Naquela época era cheque, hoje já é diferente. Talão de cheque e falou, quanto custa esse novo templo? Eu vou pagar completo. Aí o pastor, não sei. Como você tem um sonho, mas não sabe. Não sei. Me dá um mês, falou o pastor, me dá um mês.
Vou perguntar aos engenheiros, arquitetos, e daqui a um mês volto e te falo o valor desse novo templo. Aí o homem rico falou, tá bom. Só que, sabe o que aconteceu em um mês? Este homem rico morreu, porque estava bem idoso. Morreu, é uma história verdadeira. O pastor que conta a história fala, se tem algo para me arrepender, é desse dia. Eu não sabia quanto custava meu sonho, não sabia. Só falava, quero um templo, mas não sabia. Então, essa é a minha pergunta que eu faço para ti hoje. Se o Senhor te diz, o que você quer hoje? Me tem que dizer a mim no sentido assim, não? De falar algo concreto. O que você quer hoje? Não adianta dizer felicidade, amor, paz. Não. Saúde, tá bom, saúde. Em que área? Em que parte de teu corpo, da tua vida? Em que coisa quer? Para alguns vão dizer, quero que Deus me livre da depressão e poder fazer estas atividades que hoje a depressão me impede. Ok, está bem concreto. Outro vai dizer, não, eu quero avançar, quero conquistar, talvez na área de trabalho, ou bens materiais, ou na minha própria família. Mas a pergunta é, o que você quer direto, o novo? É o que o Senhor está dizendo aqui. Você não percebe que estou aqui contigo? Por isso que a mensagem de hoje eu le coloquei o título de uma mulher ousada. Isso que o Senhor quer em você. E claro, em mim também, como um homem de coragem que avança. Uma mulher ousada. Você se olha assim? Os bloqueios já te estão dizendo, não dá. Olha, tem um texto bíblico bem interessante. Em este caso foi um homem, mas o princípio se aplica para todos, incluindo mulheres, claro, e para todos. Mas o texto fala de um homem, mas pega o princípio que o Senhor quer te entregar. Diz assim que, olha o que acontece nesta história. Como inicia? Diz assim, por ordem do Senhor, Josué era o líder do povo de Israel naquela época, por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. E Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba. Então, aqui o texto nos apresenta um homem chamado Caleb. Caleb, junto com Josué, foram as duas únicas pessoas que tinham essa visão do grande e conseguiram entrar na terra prometida, e eles tinham saído do Egito. Essa história é muito linda. Mas o ponto está que Caleb já está com mais ou menos 80 anos de idade. E ele disse, eu quero coisas novas para mim. Quero coisas novas. Aí diz assim, então, ele recebeu essa cidade, Kiriat Arba. E dali, dessa cidade, olha como a história vira. Dali, ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. E Caleb disse, olha a proposta que Caleb lançou. Darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat. Então, olha a proposta. Quem tem coragem para conquistar a cidade que está aí? E o vencedor, eu entregarei a minha filha em casamento. Essa é a proposta de Caleb. Aí, sabe quantos se ofereceram para ir conquistar essa cidade? Só um. Essa ideia, os bloqueios. Oh, não, até que a menina é bonita, mas é muito trabalho. E olha, diz que Otoniel, a história termina dizendo que Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb le deu a Axa como tinha prometido, como esposa. Então veja, já esta história nos narra esse problema dos bloqueios. Caleb diz assim, quem pode? Olha, vou dar minha filha como esposa. Só um se ofereceu. E essa é a questão que hoje o Senhor está dizendo. Sabe, tem tantas bênçãos para meus filhos, para minhas filhas. Só que o problema é que alguns estão tomando posse. Só alguns estão tomando posse e os outros não. Os outros estão aí se lamentando, chorando, lembrando só do passado. Porque antigamente. Então, essa é a questão, o que eu te falo. O que você faria se Deus te propõe um novo caminho?
Porque a vezes, ok, eu não sei que coisa é o que eu quero, mas Deus, por amor, diz assim: eu vou te dar um novo caminho. O que você faria se Deus te entrega um novo caminho? O que você faria? Eu anotei aqui algumas de nossas respostas, que eu acredito que são bem comuns. Se Deus te entrega um novo caminho, um novo momento para conquistar, avançar, tomar posse, alguns vão dizer: não sou tão boa para aquela proposta. Não sou tão boa para tomar posse dessa bênção. Ah, não, melhor não. Deixa como estão as coisas. Muitos ou muitas desistem no início. Não. Quantas vezes eu falei aqui na igreja, às vezes conversando com pessoas: você quer trabalhar um melhor salário? Claro, quero um melhor salário. Então, por que não estuda? Faz um curso, trabalha de dia e estuda à noite. Mas não vai estudar a vida toda. Faz um curso profissionalizando. Ah, não, muita coisa. Continua com o mesmo salário, lamentando da situação financeira, mas tem a oportunidade de fazer um curso, melhorar, e simplesmente vai: não, para mim não. Que coisa quer? Que o Senhor assim abra do céu uma mão poderosa e coloque aí no meu cartão de crédito 50.000 reais na minha conta do banco. Porque assim, acha, não, agora sim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus diz assim: eu vou te ajudar, mas vamos conquistar outra. Diante do novo, outros vão pensar: e se eu falhar? Tenho medo a que me estén julgando. Não, melhor não. Esse medo de que me estão criticando. Não, melhor não, coisas novas. Outras pessoas vão dizer: não, sozinha não consigo fazer isso. Se meu marido me ajudara, se meus filhos me ajudaram, se me ajudara fulano de tal. Por isso que não faço nada. Queremos sempre, sabe, o mundo perfeito. Outra desculpa. Olha, na minha idade já não dá isso. Na minha idade essas novas propostas não dá. Sabe, todas essas respostas que estou querendo tirar agora são bloqueios que estão em nossa mente. Infelizmente são mentiras que estão roubando a conquista que o Senhor tem para nós, para você e para mim. São frases que repete e que infelizmente estão segurando. E sabe, o triste é que vai chegar lá no céu, e eu acredito que um dia o Senhor nos vai levar para um lugar e vai dizer: olha, estes são todos os presentes que eu tinha para você, mas você não desfrutou de todas essas bênçãos, esses presentes, porque teus medos, teus bloqueios te impediram. Por isso que eu quero que através desta palavra, esta mensagem, tirar isso. Uma mulher ousada avança, conquista, toma posse, não duvida. E muitas vezes tem que enxergar o que está já em nossa mão. Não é simplesmente dizer: me falta. O Senhor diz: faz tempo que já te entreguei tudo. O problema é que os bloqueios te estão roubando. Bom, falei do problema, mas qual seria a solução? Porque não adianta falar só do problema, não? Bloqueio. E aí, como saio disso? Olha, quero concluir te dizendo deste salmo, este lindo salmo. Este salmo tem uma palavra muito poderosa para todos nós. E se você deseja avançar, conquistar, tem que levar a sério esta palavra, este salmo. Diz assim: faça-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Vou fazer mais uma perguntinha. Bem fácil. O que é a primeira coisa que você faz quando acorda? O que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Abrir os olhos. Não, eu já sei essa parte. O que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Alguns é ir ao celular e ver o que está no WhatsApp. É isso. Tinha uma pessoa, isso me contou a esposa me contou, que diz que o marido acordava todos os dias
e acordava e falava, esta cidade, falava de São Paulo, da cidade de São Paulo, esta cidade é uma, e falava um palavrão. Este trabalho não é, e falava outro palavrão. Todos os dias acordava xingando a cidade, o trabalho. Talvez você não fala o palavrão, mas talvez você acorda assim, que desgraça, tenho que ir a trabalhar. Ai, que frio, ai, que calor, ai, que a chuva. Sempre tem uma murmuração em nosso primeiro momento do dia. Olha, a questão é que se começa a falar essas coisas negativas, então não vamos poder enxergar a beleza da vida. Olha o que diz o texto. O que diz aí o texto? Mostra que diz, faça-me ouvir pela manhã. Não é à tarde, não é à noite. Pela manhã, Senhor, quero ouvir. Me ajuda a ouvir a tua graça, a tua misericórdia. Ou seja, a primeira coisa que, antes do café da manhã, tem que ser, antes de ver o celular, a primeira coisa é dizer, Senhor, quero ouvir tua voz. Sabe? Essa é a questão. Eu tenho o costume de acordar cedo. Gosto de acordar cedo. Aí acorda, ainda hoje, em esta época está de inverno, então ainda está meio escuro assim. Eu gosto de ir na varanda, lá do apartamento, e olho na varanda assim, e falo, Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque tenho um lugar bonito para morar, uma casa linda, uma família. Isso. Levanto, me acordo. Pode estar frio, pode estar calor, não interessa. Isso, a circunstância não muda. Eu vou e faço questão de agradecer ao Senhor por esse dia. E assim que o Senhor está dizendo, pela manhã já derrama graça, misericórdia com as tuas palavras. Fala. E o Senhor se vai agradar. Que mais? Porque se evitamos, se não fazemos isso, então o que vai acontecer? Vamos a começar a ouvir outras vozes. Se não ouvimos ao Senhor já de manhã, vamos ouvir outras vozes. Vozes como, por exemplo, nossos próprios pensamentos. Vão falar, olha, eu acho que você tem que fazer tal coisa. Ou talvez nos vão a falar nossos próprios medos. O que eu falei no início. Nossos medos, nossos bloqueios vão a dizer, hoje está difícil. Hoje, tomara que seja de noite. É 6 da manhã e já estou querendo que seja 8 da noite para dormir. É isso que meu cérebro me está dizendo, me está roubando a oportunidade de avançar. Então, tudo isso o Senhor diz assim, você precisa confiar em mim. Precisa cedo se alegrar com a vida, a agradecer ao Senhor pelo que você tem e dizer que bênção, que alegria. Começa assim, pela manhã, da tua graça confio. Mas olha a segunda parte, mostra-me o caminho por onde devo. Ah, que lindo. Mostra-me o caminho por onde devo andar. O que estou dizendo aí? Que o Senhor tem um caminho para mim, todos os dias. O Senhor tem um caminho para ti, para conquistar, avançar, vencer. É o que acabo de falar desde o início. Mas só vamos poder enxergar se realmente acreditamos que Deus está ao nosso lado. O triste, sabe? O triste é quando perde essa noção de que Deus está ao nosso lado. Vou te dizer bem interessante. Tem um texto muito triste da Bíblia. Vocês lembram de Sansão? Lembra de Sansão? O homem super forte. Diz a Bíblia que Sansão fazia um monte de bagunça, uma vida tremenda. E tem uma parte da Bíblia que diz assim, porque a força dele era um presente do Senhor. O Senhor te entregou essa super força. E o texto bíblico termina dizendo assim, e Sansão não tinha percebido que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Olha a questão de Sansão. Ele não tinha percebido que o Senhor o tinha abandonado. Já não tinha mais força. Esse é o problema quando tornamos o sagrado, o maravilhoso do Senhor, como algo comum. Esse foi o problema de Sansão. Sansão achava que ainda era forte, mas tinha já um bom tempo que o Espírito Santo o tinha deixado a ele. Então, o que o Senhor está dizendo, eu quero que você sempre lembre de mim. Sempre lembre que estou contigo, quero te abençoar. Finalmente, como termina? Diz assim, porque a ti elevo a minha
alma. ¿Qué significa esa frase? Porque a ti elevo minha alma. ¿Qué significa eso? Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. De manhã cedo, eu entrego minha vida, entrego minha casa, minha família, entrego meu trabalho, entrego meus planos, meus sonhos, porque eu quero que você me ajude a identificar o caminho para conquistar aquilo. Agora, veja, o que eu tenho falado desde o início aqui. Como é que podemos fazer isso? Orando, tendo essa comunhão com o Pai todos os dias, e não, as circunstâncias não devem mudar essa decisão. É algo natural. Hoje estou muito cansado, não vou orar. Hoje estou muita coisa para fazer, não vou orar. E aí então perdi a oportunidade de que esse dia seja um dia no qual o Senhor me entregará, ou eu poderei enxergar realmente o caminho que tanto desejo. Eu falei agora na quinta-feira aqui no Pilates e Palavra de algo que eu assisti nestes dias na internet. Tem esses vídeos bem interessantes. E é uma história verdadeira, não é falsa. É um mercado, assim, pode ser assim, qualquer mercado grande, aqui da nossa cidade, e de repente entra uma pessoa e tudo é filmado e é verdadeiro, não é falso. E chega uma pessoa, uma mulher, e de repente o dono do mercado e os funcionários gritam: você é a cliente número 1000, sei lá, o que, número 2000, o que seja. Você, e a mulher fica assim toda chocada e celebra, e você ganhou um prêmio, falam assim. Qual prêmio? Você tem um minuto para pegar o que quiser do mercado e é de graça. Olha, ela não estava, ela foi, era um dia comum, foi para comprar, sei lá, pão, o que seja, leite, e de repente ganhou um prêmio. Um minuto, mas tem um minuto, Aí a mulher já pega o carrinho, o vídeo é verdadeiro. Aí ela pega o carrinho e começa, preparado, sim. E tem aí o relógio controlando. 1, 2, 3. A mulher sai com o carrinho e pega detergente, papel higiênico assim, desse grandão, sabe? Eu fico pensando, pelo amor de Deus, essa mulher só pensa em quê? Não? Aí pega sabão em pó, sabonete, e o carrinho enche de coisa de 1,50, de R$2. Ao final, e vai, olha, falta 40 segundos, e a mulher, que pego? Que pego? Que pego? Fica com o carrinho, dando volta. Ao final, terminou, um minuto. Aí, pegou o que ela queria. Aí vão a contar R$200. Eu iria direto ao açougue, pegaria uma peça de carne assim, picanha, sei lá, pegaria um monte de frango, pegaria coisas caras. Detergente de R$1,90, não sei quanto custa o detergente, R$2. É isso que o Senhor está dizendo hoje para ti. Deus diz assim, você tem um sonho, o que quer para ti? Com papel higiênico até que fico feliz. Sabe isso que o Senhor está dizendo hoje? Por isso que é uma mulher ousada. O que acontece contigo? Não, pelo menos está dando para viver, para sobreviver. Pelo menos está dando para comer arroz e feijão. O Senhor fala, não sabes o que está na tua mão, não sabes o que você tem, não sabes da tua capacidade, da tua sabedoria, do teu conhecimento, do teu recurso, e você fica feliz com um sabonetinho. É isso que o Senhor está dizendo. E essa é a palavra que eu quero para te entregar a ti e, claro, também para mim. Ainda tem muito para conquistar. Você acredita nisso? Qual, pastor? Deixa Deus, Ele te vai mostrar o caminho. Mas coisas novas, você está preparado, preparada para coisas novas, diferentes. Esta semana, Elaine perguntou a Sara, que é o que você quer conquistar? Ela falou, eu quero viajar, conhecer o mundo. Tá certo, esses são os sonhos. Quero conhecer o mundo, o que você quer? O máximo, Piruíbe até tá bom. Não, isso é sonho, isso não é sonho, isso é qualquer coisa, rapidamente eu posso falar. Estou falando de coisas grandes, maiores.
O Senhor te está chamando para conquistar, como fez Caleb. Quem quer conquistar essa terra e de passo tem a minha filha como esposa? Ai, eu acho que tudo. Ai, não sei. Ai, vou perguntar à mamãe. Ai, muita coisa. Aí apareceu Otoniel. E o que falou? Não, eu vou conquistar. E tomou posse mesmo. Então, essa é essa palavra que eu deixo para ti hoje. Essa é essa palavra que eu deixo para ti hoje. Tem muitas coisas para conquistar. Grandes coisas, tremendas coisas. Nossa, incrível. Mais do que nós podemos imaginar. Mas vai depender de quê? De dizer, Senhor, cada manhã confio em ti. Cada manhã eu sei que você me vai entregar o caminho. E cada manhã você vai cuidar da minha vida e também daquilo que eu sei que posso conquistar. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus, porque o Senhor te está dizendo, não fiques feliz com detergente, sabonetinho. Não fica feliz. Tem muitas mais coisas.